Bom dia, pessoal. Eu sou a Débora Rocha, sou também uma das coautoras do projeto Helena. Eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, como a Pri já mencionou. Também sou especialista em PNL e sou neuropsicóloga. Então, essas são as minhas três bases assim, para atuação. E eu quero trazer aqui para vocês agora uma reflexão sobre o uso do baralho em casos onde não existe, né, abuso, relacionamento abusivo, violência doméstica necessariamente. Por quê? Na medida em que nós somos construindo o baralho com este objetivo, nós percebemos que, ainda que seja num caso de abuso, a gente precisa trabalhar outros pontos, outros aspectos da vida dessa mulher, né? Especialmente o despertar. E não necessariamente todos os casos serão casos de relacionamento abusivo. Pode acontecer, por exemplo, de chegar para vocês uma paciente com demanda de autoestima, de insegurança, o que é muito comum no consultório, não é verdade? Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje vou trazer assim, bem pontualmente o caso, e aí eu vou mostrar para vocês algumas cartas. Eu separei diversas cartas que a gente pode trazer para esse caso, considerando o seguinte: vocês se lembram, com certeza vocês viram isso em alguma live, em algum vídeo, o baralho ele é dividido em níveis de profundidade, né, quanto à reflexão. Então, dentro dessa mesma demanda de autoestima, de insegurança, de percepção distorcida de si, enfim, nós podemos trabalhar níveis diferentes, tá bom? E eu vou explicar isso para vocês aqui na prática com as cartas. Vamos imaginar o seguinte caso: uma mulher de 34 anos, solteira, mora sozinha, trabalha como auxiliar administrativo, formada em administração, não gosta do trabalho dela, não acredita que ela pode crescer nessa empresa, porque ela já está ali há anos, faz o básico, aquela funcionária que vai lá, faz o que tem que fazer, volta para casa, ela não tem perspectiva de crescer, então por isso ela não sente que ela precisa se esforçar. Não se vê como uma boa profissional, ela tem essa visão de si, diz abertamente para todo mundo que a autoestima dela é zero, ela não está em nenhum relacionamento. Acha que não tem muito jeito para a vida dela, não está satisfeita, mas também não consegue enxergar mudanças. Esse é um perfil difícil da gente encontrar, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Infelizmente, não. Muitas mulheres vivenciam essa realidade de não acreditarem na profissão, de não acreditarem em si mesmas e de se enxergarem como a média ou abaixo da média, né? A autoestima está lá embaixo, a maneira como elas olham para si está totalmente alterada, distorcida. E aí a gente pensa o seguinte: será que eu posso? Dá para usar o baralho despertar para essa mulher? Dá. Vamos pensar, vamos dividir esse caso em três momentos diferentes, né? Eu não diria 3 sessões, porque talvez vocês vão precisar trabalhar o mesmo aspecto em várias sessões, mas 3 momentos. Primeiro, a gente precisa ajudar essa mulher a desenvolver um olhar para ela, para si, de forma que ela consiga enxergar o momento que ela está vivendo, a vida que ela está vivendo. Então, para isso, eu separei algumas cartinhas aqui. Vocês já viram, né? Com certeza já exploraram bastante aí o baralho. Um dos pilares é o olhar para si mesma, que tem exatamente esse objetivo. Fazer com que essa mulher olhe para si, e não só para o relacionamento, para os filhos, para todo o entorno, mas para ela, intimamente, em especial. Então, eu separei algumas cartas aqui que a gente poderia usar. Eu vou ler bem rapidamente aqui alguns aspectos da carta e aí depois vocês vão localizar eles aí com mais tempo, tá bom? Por exemplo, tem uma carta no Olhar para Si que diz o seguinte: a nossa autopercepção, ou seja, a forma como nos vemos, interfere na nossa autoestima.
nas nossas emoções e também nas nossas decisões e escolhas. Olhe-se diante de um espelho e veja a mulher que você é. Identifique nessa mulher suas forças, suas características mais fortes. Essa mulher tem mudado? Que tipo de mudanças? Positivas ou negativas? Essa poderia ser uma carta para estimular essa mulher a se olhar. E por que essa atividade do espelho? Porque às vezes o simples fato de se olhar no espelho pode trazer uma dor para essa mulher, já que ela não acredita em si, né? Temos outras cartas, por exemplo, perceba se você está tentando mostrar para o outro, para o mundo, alguém que não é, algo que você nem acredita. Conheça suas fraquezas e habilidades. Essa é outra carta que a gente também poderia usar para trabalhar esse caso. Porque às vezes essa mulher, apesar de ter essa percepção de si e da vida que ela leva, ela transmite uma mensagem diferente para o mundo. Ela se faz de forte o tempo todo, né? Aquela pessoa que os amigos falam assim, gente, essa pessoa é forte demais. Mas por dentro ela não é essa força toda que as pessoas enxergam. Então, esse é um ponto para a gente poder trabalhar com essa mulher. Outra cartinha. Olhar para nós mesmas e para as nossas dores nem sempre é fácil. Sente-se frente a um espelho, olhe para você por alguns instantes, diga a imagem que reflete no espelho. Como está a sua vida hoje? E como você gostaria de estar daqui a um ano? Para a gente trabalhar a questão da perspectiva. O que essa mulher quer para a vida dela? Ainda que ela não acredite que o momento que ela está vivendo seja um momento passageiro, mas será que ela pensa no futuro estar diferente ou ela vai ficar nessa zona de conforto por tempo indeterminado? São cartas que vão ajudar a gente a instigar esse olhar, pelo menos para essa mulher se autoavaliar, minimamente, né? E, claro, cada uma das cartas tem uma chamada para ação que vai ajudá-la a dar passos de enfrentamento. Claro que nós vamos analisar essas cartas de acordo com o caso para a gente identificar o seguinte: essa pessoa, essa paciente aqui, está pronta para fazer essa atividade? É o momento? Mas isso aí é uma questão de feeling, né? de sensibilidade do profissional para identificar o momento da paciente. Outra carta que nós poderíamos usar. A vida que tenho hoje é a vida que sonhei para mim? Pare por um instante e reflita como é que você chegou até aqui. E aí a gente vai trabalhar a questão das escolhas, da responsabilidade, né? Eu estou vivendo uma vida que eu não gosto, que eu não amo, mas como é que eu cheguei até aqui? E como eu volto a repetir, né? Sempre analisar qual é o nível ideal para a gente trabalhar com aquela paciente. E trouxe mais uma opção de carta. Seguinte, muitas vezes deixamos nossa carreira de lado, quando na verdade queríamos estar exercendo. Por qual motivo você não exerce a sua carreira ou a carreira tão sonhada? O que ele diz sobre a sua competência profissional? E aí a gente vai trabalhar essa perspectiva. Eu sou formada em administração, por exemplo, utilizando esse caso. Trabalho como auxiliar administrativo, então eu não estou nem de fato exercendo a minha função, eu estou ali como se fosse uma auxiliar mesmo, né? E por quê? Por que essa escolha pela administração? Por que a escolha deste emprego? Por que eu me mantenho nesse lugar? São reflexões que vão fazer com que essa mulher, pelo menos, comece a enxergar o que ela está vivendo hoje. O segundo momento para atender esse caso seria o desenvolvimento do autoamor. Por que autoamor? Porque ninguém vai mudar, ninguém vai sair do lugar se ele não achar que ele precisa e que ele merece viver isso. Né? Ainda que eu queira muito evoluir, que eu queira muito construir algo, a gente precisa sentir que merece, que está pronto. Então, o autoamor vai ser mais uma base de fortalecimento para essa mulher dar um passo.
E aí eu separei outras 2 cartinhas aqui que poderiam ser usadas nesse aspecto. Por exemplo, às vezes a rotina do trabalho, casa, marido, filhos, no caso dela não é casada e não tem filhos, né? Mas essa rotina, né, vários papéis, tomam grande parte do nosso tempo. Mas ter um tempo só nosso é essencial para manter o equilíbrio. E aí vocês podem propor para ela essa reflexão. Você reserva algum momento do seu dia apenas para você? O que você faz nesse momento? A gente vai perguntar para ela se ela se cuida, se ela se ama, se ela tem aquele momento de afeto com ela mesma. E na grande maioria das vezes, não. Não é? Outra cartinha para trabalhar esse momento, gente. Muitas vezes olhamos muito para as pessoas que estão ao nosso lado e nos esquecemos da pessoa mais importante, nós mesmas. Pare e pense em você. Olhe para dentro de si. Reflita o que você tem feito nos últimos meses, nas últimas semanas, e o que disso tudo, né? O que você fez por você. Aquele perfil que a gente conhece muito bem de mulheres que se doam para o mundo, mas elas não têm tempo para elas, né? Então, a gente pode trabalhar essa perspectiva tanto focada na autoestima dela, quanto focada na vida profissional, em vários aspectos da vida dessa mulher, não necessariamente no caso de relacionamento abusivo. E aí a gente vai para o terceiro momento desse caso, de atendimento desse caso. Inspirar ações de movimento, de mudança, de transformação para essa mulher. A gente já instigou ela a pensar sobre si, a gente já questionou se ela tem momentos para ela mesma, se ela se cuida, se ela se ama. E agora a gente precisa propor algumas ações. E aí eu separei aqui 4 cartinhas. 2 delas de reflexões e 2 delas que são cartas extras. Vou começar com as reflexões, depois eu explico as extras para vocês. Vamos lá. Mulheres empoderadas, fortes, realizadas. Muito se fala sobre isso. Reflita por um instante e pense em 3 coisas que te fariam sentir-se forte e realizada. Às vezes, gente, a gente escuta tanto se falar de mulheres empoderadas, essa palavra, então, é moda, assim, né? E, claro, ela tem um sentido maravilhoso, só que nem sempre esse empoderamento faz sentido para todas as mulheres. Tem mulheres que não conseguem enxergar o que é ser empoderada. E aí é o momento da gente pensar nisso. O que é ser forte para você? O que é ser uma mulher autêntica, feliz? O que é ter qualidade de vida? A gente precisa trabalhar isso em muitos casos. Inclusive, eu utilizei essa carta num paciente recente. E, assim, é fantástico, não tem jeito. Outra carta. Os pensamentos conduzem às ações. Podem nos motivar a agir, mas também podem gerar medos e nos paralisar diante de algumas situações. Durante uma semana, observe os seus pensamentos mais frequentes. Faça uma breve anotação dos mais intensos e persistentes. E aqui a gente tem um modelo, siga um modelo em anexo, que você pode oferecer. No caso, para quem trabalha com TCC, por exemplo, como a Apri disse, trabalhar com formulários e trazer essa mulher para identificar os pensamentos que estão ali mais presentes na vida dela e que provavelmente são crenças limitantes, que vão fazer com que ela reforce essa ideia de não acreditar em si. E eu trouxe 2 cartinhas extras. Uma delas são os tipos de amor. Por quê? Às vezes a gente falar de autoamor, amor próprio, para algumas pessoas, acredito que vocês também já tiveram essa situação em consultório, eu já tive várias vezes, as pessoas pensam que amor próprio se confunde com egoísmo. Vocês já viveram isso? Sabe, é como se eu fosse cuidar de mim, me amar, eu estou sendo egoísta. É uma situação que, para mim, chega com muita frequência. E, às vezes, a gente precisa trabalhar isso, esse tipo de amor que essa mulher tem para com as pessoas,
para com o trabalho e para com ela mesma. Então, essa carta pode ajudar muito. No caso dos tipos de amor aqui, nós temos o fraterno, o romântico, o materno, mas eu sugiro que vocês acrescentem o auto-amor como reflexão. E por último, eu deixei separadinho aqui o caderno para projetos de vida. Já que nós estamos falando de um caso de uma mulher que tem uma ideia de si mesma muito negativa, sabe? Como se a vida dela estivesse ali parada e não fosse se movimentar, é importante que a gente instigue essa mulher a olhar para frente. O que vai acontecer daqui a 1 ano, 5 anos? O que você espera que aconteça? E nessa atividade do caderno, a gente propõe o seguinte: tenha um caderno ou agenda onde você possa anotar os seus projetos, seus objetivos e trabalhar em cima deles com prazos, metas, para que eles se tornem realidade. Não é difícil da gente identificar casos como esse, onde a pessoa tem, inclusive, dificuldade de falar sobre o assunto, de se abrir com outra pessoa, né? De falar com amigos, por exemplo, sobre o que ela está vivendo, enfim. Então, às vezes, o caderno ele pode ser uma ferramenta maravilhosa para fazer com que essa mulher, pelo menos, se organize um pouco, né? Organize a maneira como ela está pensando, organize os pensamentos, os sonhos, os desejos, os medos. Então, é uma ferramenta muito legal de trabalhar. Todas essas cartinhas aqui, elas estão aí disponíveis, né? No baralho de vocês, vocês vão depois identificar com mais calma. Mas o que eu queria trazer era exatamente isso. Nós abordamos aqui um caso que não tem nenhuma referência a relacionamentos abusivos, mas que pode ser trabalhado perfeitamente. E é claro, eu fiz aqui um resumo, né? Vocês podem aprofundar muito mais, tem muitas outras cartas que a gente consegue trabalhar dentro desse caso. Não conseguiria trazer todos aqui, senão ia tomar o tempo de todo mundo. Mas dá para a gente ampliar isso muito. E quero fazer uma ressalva aqui, aproveitando a fala da Pri. Esse mesmo caso que nós trabalhamos aqui individualmente, ele também pode ser trabalhado em grupo. Se nós construirmos um grupo terapêutico de mulheres com esse perfil, né, de crenças limitantes, por exemplo, ou de insegurança, ou de baixa autoestima, essa mesma condução pode ser realizada e imaginem o movimento que pode gerar cada uma dessas cartas que eu trouxe para vocês num grupo terapêutico, né? Então, assim, é um universo de possibilidades, gente, que a gente fica surpreso às vezes quando está mexendo com o baralho e vai surgindo novas ideias. Então, eu sugiro que vocês explorem o máximo possível o baralho, leiam, releiam, percebam os níveis para que vocês possam fazer o melhor uso possível dele. Tá bom?